Salve Maria! Esse é o Crucifixo do Bonfim. Essa imagem tem aproximadamente 30 por 20, mais ou menos isso. A primeira coisa que a gente faz é tirar o pó, lixar se precisar, tampar os buracos. Depois passa uma camada generosa de goma lacra. Normalmente eu começo sempre com a cor mais clara. Aqui nesse crucifixo tem branco, então eu comecei com o branco. Pintei todos os brancos, foram mais ou menos 4, às vezes até 5 demãos para cobrir totalmente a peça. Meu branco precisa de muitas demãos para cobrir. Depois eu entrei com a cor de pele clara masculina. Passei cerca de 3 demãos e sempre esperando entre uma demão e outra ela tá completamente seca. Eu escolhi um tom de marrom para pintar a cruz. E esse marrom também foram cerca de 3 demãos para ficar com uma cobertura bem caprichada. Normalmente eu deixo o dourado por último, mas dessa vez eu já comecei a passar o dourado.
Depois eu entro com a cor de pele clara infantil que eu uso no Menino Jesus. Aí eu usei nesses anjinhos. Pinto todos os rostinhos, também foram umas 3 demãos para cobrir. A coroa de espinho eu escolhi um tom de verde mais escuro. O cabelo do Cristo eu escolhi um marrom bem claro, um marrom meio acinzentado. A sobrancelha vai ser da mesma cor que o cabelo e a barba. E como essa imagem tem a sobrancelha em alto relevo, então a gente só vai passando um pincel bem fino, preenchendo exatamente aonde está a sobrancelha. Agora com um tom de marrom diferente, um tom que não seja tão escuro, eu vou fazer um risquinho entre as pálpebras para dar profundidade, para dar um sombreamento ali no olho do Cristo. Agora eu pinto os lábios, que eu tenho uma cor que eu chamo de cor de boca. Passo umas 2 demãos e já cobre bem. E já aproveito para pintar também os lábios dos anjinhos, porque já tô com a tinta no pincel. O cabelo dos anjos eu pinto com um marrom bem claro, esse sim é um marrom bem acinzentado. Eu entro agora com a parte branca dos olhos dos anjos.
praticamente 2, 3 demãos para cobrir bem. Com outro tom de marrom, eu pinto as cordas que amarram os pulsos do Senhor. Os cravos eu escolhi pintar com cinza, imitando o metal. Como eu quero dar um destaque para as asas dos anjos, eu não posso deixar as nuvens atrás brancas. Então, lembrando que na paixão de Nosso Senhor o céu se fechou, escureceu, eu resolvi colocar então as nuvens num tom acinzentado, como se fosse de tempo fechado, tempo de chuva, de tempestades. Não é interessante pintar nuvem de azul, porque as nuvens não são azuis. Ou elas são brancas, ou são alaranjadas, ou elas são acinzentadas. Azuis elas nunca são. E foram 3 demãos do cinza para cobrir bem, para ficar com um tom bem legal. Essa imagem tem algumas partes em alto relevo, que nem o sangue das mãos. Então eu já comecei as chagas por aí, pintando esse sangue alto relevo. Eu escolhi um tom de vermelho que vai ser diferente do tom de vermelho de dentro do corte do lado do Cristo. Aqui no joelho também tem um alto relevo no sangue, mas aí eu já faço essa marca toda no joelho, como se ele tivesse ralado muito o joelho, né, machucado bastante o joelho, que as imagens do crucificado costumam ter. Esse machucado bem protuberante no joelho. Depois a gente vai até passar uma outra cor por dentro, um vermelho mais escuro, quase um roxo. O resultado é esse, aonde tem alto relevo e nos joelhos o sangue é mais escuro. Também no corte do lado do Cristo tem esse vermelho um pouco mais escuro. E com o pincel mais fino eu fiz algumas marcas das feridas do chicote. Até aqui eu garanto que a pintura era de nível fácil. O que complica mesmo é essa hora dos olhos dos anjinhos. Por serem olhos tão pequenos, você pode comparar ali com o tamanho da minha unha, do meu dedo. A solução foi fazer como se fosse um retângulo bem no meio dos olhos, pegando as 2 pálpebras. Um pequeno retângulo. Usando um marrom que eu costumo usar mesmo nessa primeira fase da cor dos olhos, é um marrom escuro.
As sobrancelhas eu faço com o mesmo tom do cabelo. Elas começam e terminam na mesma distância dos olhos. Não vai ser maior do que isso. Se passar é muito pouco. Como são muito pequenas também, a gente borra, aí apaga, borra, apaga, acerta e é um trabalho de paciência. O rosado do rosto eu uso sombra feminina. Eu pego essa cor mais alaranjada e passo com cotonete. Eu me inspirei nessas imagens barrocas, onde os anjinhos eles têm um rosto bem vermelhinho, né? As bochechas bem rosadas. Aqui eu já apliquei uma camada de verniz. Esse verniz é automotivo para conseguir fazer o envelhecimento da peça com betume. Eu diluí 3 partes de água rasa para 1 parte de betume. É só misturar bem e ir aplicando com um pincel de pouco em pouco e depois retire imediatamente com um tecido. Após aplicar o betume por toda a peça, para finalizar, a gente passa outra camada de verniz. Esse é o resultado final. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessa pintura. Alguém aí já pintou uma imagem dessa antes? Se não pintou ainda, gostaria de pintar? Me digam aí.
Essa o padre já abençoou e eu coloquei na parede da nossa sala. Deus abençoe a todos. Salve Maria!